Os maiores bilionários do mundo estão perdendo muito dinheiro na bolsa recentemente. O próprio Elon Musk, que é considerado o homem mais rico do mundo hoje, tá vendo sua fortuna despencar nos últimos meses. E ele não tá sozinho. Outros nomes, como o próprio Mark Zuckerberg e o Jeff Bezos, entram nessa lista também. A grande pergunta que fica é por que isso está acontecendo e como é que você, investidor, se protege de perder dinheiro na hora que as ações estão caindo também. Vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é dar um contexto do porquê que eles estão perdendo muito dinheiro nesse momento. E o ponto aqui é que a maior parte do patrimônio desses caras está investido nas ações das próprias empresas que eles fundaram. E aí, se a gente vai olhar para a cotação dessas ações nos últimos tempos, a gente vai ver a Tesla, por exemplo, que em 5 dias chegou a cair 19%. E mesmo olhando para os últimos 6 meses, ainda tem uma queda de mais de 4%. Já a Meta, a empresa do Mark Zuckerberg, em alguns dias chegou a apresentar uma queda de 13%, que também é a queda que está acontecendo nos últimos 6 meses para essa empresa. A Amazon também não fica de fora. Em 5 dias a queda foi de mais de 12%, sendo na janela de 6 meses uma queda de 7%. Então se você tem $1 bilhão naquelas ações e elas caem 15%, como é o caso de algumas, só nessa variação a gente tá falando de $150 milhões. Tá, Felipe? Mas por que essa queda tão brusca dos preços em alguns dias? E o grande ponto aqui são as intervenções do presidente Trump que a gente vem vendo na mídia e que ainda estão repercutindo novas ações até hoje. E é natural que quando os Estados Unidos passam por momentos de dificuldade, ele acaba puxando os outros países para baixo. É isso que a gente tem visto no mercado esse início de ano. E para agravar isso tudo ainda, a gente teve um 2024 muito ruim para várias bolsas de países ao redor do mundo. O próprio Brasil ficou com um desempenho muito ruim ano passado. O México, que teve momentos de despencar ali em 2024 também. Bolsa de Paris, que teve as piores semanas em alguns anos. E aí o tarifaço do Trump vem para aumentar as preocupações em relação a isso. E que nos últimos dias ganhou um foco ainda maior com a possível guerra comercial iniciando entre Estados Unidos e China, onde as tarifas chegaram a 104% pelo lado dos Estados Unidos. Aí a China retaliou para 84% e agora a China já está revidando com tarifas que chegam a 125% para produtos dos Estados Unidos. Então é natural que isso siga preocupando as bolsas. O próprio Brasil nos últimos 5 dias está caindo cerca de 3,5% ali, o que é uma queda forte para poucos dias assim. Felipe, então é o tarifaço que está fazendo os grandes bilionários perderem dinheiro na bolsa. Mas não seria todo mundo que estaria perdendo dinheiro na bolsa nesse momento? E em geral a resposta para essa pergunta é sim, só que tem gente que está perdendo muito mais dinheiro do que outras pessoas. Quer ver um exemplo disso? Vamos olhar para a performance histórica das ações da própria Tesla aqui nos últimos mais ou menos 15 anos, que a gente vê uma alta de mais de 19.000%, o que acabou ajudando a puxar a cotação da empresa muito para cima e fazendo com que o preço sobre lucro da Tesla chegasse a bater 200, ou seja, para quem comprou as ações da Tesla naquele momento ali que a seta vermelha aponta, caso tudo continuasse como estava, o lucro da empresa se mantivesse, o retorno desse investimento do cara que colocou dinheiro em ações da Tesla naquele momento só aconteceria de forma integral depois de 200 anos investindo na empresa. Mas 200 anos é muito tempo. Nem você, nem eu estaremos mais aqui para ver a cor do dinheiro investido. E isso é verdade, só que como o mercado financeiro gosta de precificar o futuro, quando o preço sobre lucro de uma ação tá alto desse jeito, é porque ele tá considerando que a empresa vai conseguir aumentar drasticamente o lucro dela nos próximos anos para esse investimento conseguir compensar. E é justamente aqui que a gente começa a encontrar o conceito de uma empresa cara. E aí agora se a gente começa a unir a realidade com a teoria, e a gente vai para um exemplo ali do livro chamado The Acquirer's Multiple, que mostra que empresas que ficaram caras foram aquelas que na média se valorizaram muito fortemente nos anos anteriores, como o caso da Tesla que a gente tá mostrando aqui. E empresas que muitas vezes caíram demais são empresas que podem ter ficado baratas nesse mesmo período. E aqui o livro traz um dos pontos mais importantes para quem investe no mercado financeiro. As empresas que ficaram caras têm menos espaço para se valorizar nos anos subsequentes do que quando comparado com as empresas baratas, que por já terem caído demais, tem uma chance maior de apresentar uma valorização maior. Isso aqui é exatamente o que a gente chama de efeito de regressão à média no mercado financeiro. O que demonstra que num momento de incerteza na economia, de turbulências como o que a gente está vivendo agora, quem mais vai cair são as empresas mais caras, isso é natural. E na grande maioria das vezes, as empresas que já estão baratas demais, elas até caem, mas elas não têm mais tanto para cair porque elas já estão desvalorizadas demais. Beleza, então se a gente começa a afunilar esse conteúdo aqui para a prática, o que a gente começa a entender é que faz muito mais sentido você buscar empresas que estão mais baratas do que comprar empresas que estão no hype, mas na grande maioria das vezes estão caras demais. Será que isso quer dizer que não faz mais sentido investir nas ações americanas, por exemplo, porque elas ficaram caras demais nesses últimos anos? Essa é uma pergunta extremamente relevante para quando você está pensando num contexto de diversificação de carteira de investimento. E aqui no Clube do Valor, a gente gosta de investir de forma sistemática, baseada em dados, em números reais da economia, para não ficar preso a narrativas ou histórias. E aí, para entender se o mercado americano está caro ou não, a gente pode recorrer a um indicador que o próprio Warren Buffett criou para checar isso tudo no mercado,
mercado, chamado indicador Buffett. Ele basicamente pega todo o valor do mercado de ações de um país e divide aquilo pelo PIB do próprio país. E aí, a depender do resultado, se o indicador Buffett estiver abaixo de 100%, isso quer dizer um indicativo que aquele país pode estar com as ações baratas. Se estiver acima de 100, a gente pode estar vendo um momento de ações mais caras no país. E assim como boa parte das ações americanas, a bolsa americana nos últimos anos apresentou várias altas subsequentes, chegando a bater 57 recordes ali de preço máximo, trazendo muita atenção com o mundo todo passando a investir na bolsa americana. Só que o indicador Buffett estava indo na contramão disso tudo, mostrando um possível sinal de correção à vista. E aí, quando a gente olha para o histórico do indicador Buffett para as ações americanas nos últimos meses, o que a gente vê é um número que chegou a ser de mais de 200, mostrando uma sobrevalorização muito alta. E depois dessas quedas que começaram a ficar mais constantes, o número voltou para casa dos 170, ainda demonstrando um patamar mais caro para o mercado americano, mas menos do que estava alguns meses atrás. Tá, Felipe, então ainda tá caro mesmo com a queda. Será que ainda vale a pena investir nas ações internacionais? E bem direto ao ponto, a resposta aqui é sim. Investir em ativos internacionais, além de te proteger com um câmbio mais forte, que seria o dólar nesse caso, ainda está te expondo a um mercado que tem uma tendência de alta no longo prazo, mesmo com as quedas, que é o que a gente vê em gráficos de prazo mais longo, como esse aqui. Agora, a pergunta é como fazer isso da maneira certa, como comprar na hora certa, vender na hora certa também. E para isso eu posso te dizer o que é que nós aqui do Clube do Valor estamos fazendo. Inclusive, eu tenho um trecho de um vídeo de 2 meses atrás aqui com o Ramiro falando um pouco mais sobre isso. Quero te explicar por que a gente está vendendo ações norte-americanas. Se você pegar um gráfico do S&P 500 e ver que ele não para de subir, talvez você pense, olha, Ramiro tá achando que tá caro, o pessoal do clube tá achando que tá caro. É isso? Não, não é isso. Na verdade, a partir do momento que a gente tem uma carteira desenhada, uma alocação-alvo, o que a gente vai fazer a cada trimestre? A gente vai vender um pouco daquela classe de ativos que está com peso superior ao alvo para comprar classes de ativos com peso inferior ao alvo. Então vamos lá. O que está na tela é uma carteira ideal, que é a minha carteira de longo prazo, a carteira do Ramiro, 100% renda variável, 1/3 ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. Essa carteira teve uma boa performance aí nos últimos anos, bem superior ao Ibovespa, e o fato é que essa performance teve bastante contribuição das ações norte-americanas, que inclusive foi a classe de ativos que mais subiu no ano passado. Não à toa, minha carteira no final de dezembro estava com 36% de peso em ações norte-americanas, é bem superior aos 33%. Então qual é o plano aqui com a minha carteira? É usar novos aportes meus, investimentos meus nela, para comprar ações e fundos imobiliários. E se eu não tivesse fazendo aportes, que nem todos os clientes nossos fazem aportes todos os meses, a lógica seria vender um pouco de ações norte-americanas, algo que a gente está fazendo em algumas carteiras aqui, para comprar as demais classes de ativos. Ou seja, não é porque a gente acredita que as ações já subiram que elas tinham que subir, ou que a gente não acredita que os Estados Unidos vai seguir crescendo. É uma questão de ter um alvo a ser perseguido e de ver que as carteiras estão desalinhadas desse alvo. Inclusive, essas vendas ajudam a trazer o perfil de risco da carteira para o perfil adequado ao investidor. Ajuda a trazer o perfil de risco de volta ao perfil que cada investidor entende ter como seu perfil ideal de risco. Ou seja, quando estava todo mundo querendo muito mais comprar a bolsa americana, a gente estava muito mais pensando em vender. E nesse momento, com a queda forte, tem muito investidor que está com a estratégia bem montada, mandando, quase obrigando você a comprar ações internacionais também. E é isso que permite você ser sempre anticíclico, comprar quando as ações estão na baixa e vender quando elas estão na alta. Agora, como fazer isso de verdade? Como é que essa estratégia funciona? É isso que eu vou te mostrar, como é que você pode aplicar esse tipo de conceito fundamentado no mercado financeiro, na tua jornada como investidor. E eu também preciso te falar que existe uma forma muito mais simples de você evitar erros nessa hora de comprar caro, comprar barato. E para isso você pode contar com a nossa ajuda do Clube do Valor diretamente. É só marcar uma conversa com um dos nossos especialistas aqui do clube. Numa sessão de 1 hora, você vai conversar com uma pessoa real que vai buscar entender os teus objetivos, o teu contexto patrimonial atual e te ajudar a enxergar um caminho de mais clareza de como comprar e vender na hora certa no mercado financeiro. Sem promessa de riqueza fácil, sem ficar te empurrando a ação A ou COI ou alguma coisa do tipo. Tudo baseado nos teus reais objetivos e desejos como investidor. E o mais legal de tudo isso é que essa conversa ela é totalmente gratuita. Tudo que você precisa fazer é entrar nessa página que você está vendo aqui na tela, preencher um brevíssimo cadastro em 20 segundos e a gente já vai buscar entrar em contato com você. Para ter acesso a esse formulário é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Boa, e como é que você faz para sempre saber a hora certa de comprar ou de vender um ativo? Afinal de contas, quando a gente coloca diferentes ativos na carteira, como a própria bolsa americana e a bolsa brasileira, o que a gente vê é oscilações diferentes. Quando uma está
tá subindo, a outra tá de lado ou caindo em vários momentos. E isso é uma característica do mercado financeiro que a gente chama de ativos descorrelacionados. E o lado bom disso para você investidor é que ao combinar esses ativos em uma carteira de investimentos e fazer rebalanceamentos sistemáticos da tua carteira, você vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. O que só é possível depois de uma definição de uma proporção muito clara dos ativos que você quer ter na sua carteira. Como essa carteira que é mais arrojada, por exemplo, e por causa da estratégia dos momentos certos de compra e venda teve uma performance muito acima da média nos últimos anos. O que também foi verdade para carteiras mais balanceadas, com uma parcela muito maior de renda fixa também no portfólio, mas não deixando de apresentar uma performance mais positiva por causa de uma boa estratégia. E depois que o tempo vai passando, você vai perceber que sempre existe alguma razão para você estar com vontade de vender a bolsa ou várias narrativas te dizendo para fazer isso. Ao longo da própria história dos Estados Unidos, a gente tem dezenas, centenas de histórias como essa, que no longo prazo parecem, na verdade, não fazer quase nada no gráfico. Com a estratégia certa, você segue tomando as melhores atitudes independente do que está acontecendo no mercado. Agora, se você quiser saber qual é o melhor título de renda fixa, se é um IPCA mais 8 ou se é um tesouro pré-fixado 15%, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu contei tudo isso em detalhes, eu vou estar esperando por lá.